Senhoras e senhores, testemunho no ar, mais uma edição especialmente para você. Você sabe que a gente tem sempre aquele momento para bater um papo com o nosso parceiro. E o nosso parceiro, você já sabe, é a Oral Sim Implantes em Ribeirão Preto. E eu sempre faço um convite para você, se você quer ter aí o seu tratamento bucal, dar um gás na sua autoestima, o que você faz? Procure a Oral Sim Implantes em Ribeirão Preto, são 2 endereços. Mas não vou ficar falando hoje não, porque hoje eu tenho o Dr. Diego Bezerra, que é o diretor clínico da Oral Sim Implantes, e está aqui nesse momento na tela para falar exatamente para você que está acompanhando o testemunho. Dr. Diego Bezerra, seja bem-vindo, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, seja bem-vindo mais uma vez aqui no testemunho. Olá, tudo bom, Minduba? Boa noite. Primeiramente, obrigado pelo espaço, né? A gente está aqui parceiro de vocês sempre. E a Oral Sim Implantes vem aqui abraçar a todos, queridos telespectadores, ouvintes, né? E que buscam a palavra. E o testemunho é aqui um ótimo recurso para você poder se atualizar, né, Minduba? Com certeza. Com convidados e principalmente, né, assim, com um bate-papo leve, sutil, e que traz, assim, eu falo que tem tudo a ver com Oral Sim, tá? O testemunho tem tudo a ver com a gente. Nós sempre visamos o bem, falamos do bem, e assim, estamos aqui realmente para ser parceiros de vocês. Eu quero fazer um convite. Eu falo, doutor, antes de você fazer o convite, eu falo que é o seguinte, ó, aqui a similaridade aqui é a seguinte, gente, ó, a gente tenta cuidar do teu lado espiritual e o doutor Diego Bezerra com a Oral Sim Implantes cuidando da sua saúde bucal e física como um todo, porque tem sério, o emocional inclusive também, porque tem autoestima na parada aí, né? Com certeza, autoestima, esse é o convite que eu queria fazer, para você que às vezes está precisando, né, realizar um tratamento tão sério de implantes dentários ou um tratamento clínico geral que seja realmente. Nós somos hoje a grande clínica, né, que trabalha com implantes do Brasil, então a Oral Sim é referência em implantes dentários. Eu, Dr. Diego Bezerra, 15 anos formado, trabalho com isso já faz mais de 10 anos, então sou a referência aqui em Ribeirão Preto e faço convite para você também realizar esse tratamento aqui conosco. Uma coisa importante, eu tenho umas curiosidades que eu queria até tratar nesse papo aqui. Eu já vou começar, depois você fecha com os seus assuntos que queria. Eu tenho curiosidade em relação ao protocolo. O protocolo é que é a fixação da dentadura, né? Para facilitar a mastigação, é isso? Eu estou falando besteira, é isso aí mesmo, né? Tem limite de idade isso aí? Como é que funciona, doutor? Ou não, qualquer idade, estando, como é que funciona essa questão? Me responde essa curiosidade, eu sempre fiquei curioso em relação a isso. O protocolo, Minduba, eu falo que assim, é o carro-chefe da nossa clínica. São os implantes dentários, né, que são feitos para substituir quem usa uma dentadura ou até uma ponte móvel. Sim. Aquela ponte móvel é aquela peça que tem os grampos, né? Você ainda tem alguns dentes e tem uma peça com grampo. O que acontece? Com o passar do tempo, aqueles dentes que são onde suportam os grampos, eles acabam amolecendo e perdendo os dentes. Sim. Então, assim, você usa uma ponte móvel ou uma dentadura, quando você faz o protocolo, você tem todos os dentes fixos de novo na boca. Então a melhora da qualidade de vida, Minduba, e da autoestima é muito grande. E é simples o procedimento, porque inferior a gente consegue fazer com 4 implantes. Certo. Superior, 5, 6, 7, 8, independente, a gente consegue realizar o protocolo. Então, o que eu sempre falo para o meu paciente? O importante é você buscar uma clínica que seja referência. Sim. E faça isso todos os dias, que tenha isso como métier, com melhores profissionais, com os melhores materiais. E aí você vai conseguir realizar o tratamento com toda a segurança. Nós, da Oral Sim, estamos aqui de braços abertos para atender você. Então, às vezes o paciente está lá, Minduba, sofrendo com uma dentadura. Nossa, está doendo, está machucando, está fazendo ferida, está fazendo calo. Isso não é normal, tá, gente? Quem está sofrendo com a dentadura ou ponte móvel precisa sim realizar o tratamento com protocolo, que aí você vai ver o quanto que você vai ganhar de autoestima e qualidade de vida. Porque eu acho que tem um desconforto enorme, né, quem usa de dentadura, né? Porque às vezes quando ela tá nova, ela se adapta perfeitamente à gengiva, enfim, à base da boca, mas com o tempo é natural que haja um desgaste, enfim, e isso deve causar um problema muito sério. O doutor deve ter relatos nesse sentido, né? E mesmo ela nova, Minduba, assim, qual que é a diferença da dentadura? Até calejar, né? Até igual sapato. Eu tô falando besteira, assim, não liga não, mas você acha que é igual a mesma coisa quando você pega um sapato que aperta, é uma danação, né? Não, e o negócio é o seguinte, o volume da dentadura em relação ao volume do protocolo é muito diferente. A dentadura tem o céu da boca, aquele céu da boca, Minduba, aquele cafezinho que você gosta tanto de tomar aqui, quem tem a dentadura não consegue tomar o cafezinho. Sentiu o gostinho.
porque aquele calor que vai no céu da boca, né, a papila gustativa que está embaixo da prótese, ela não vai ser sentida. E quem usa o protocolo tem o céu da boca livre. Então ele consegue ter uma sensibilidade de gosto, de sabor, de temperatura muito maior. Então assim, é uma melhora de qualidade de vida absurda. Então quem usa dentadura ou ponte móvel, realmente isso é coisa do passado, gente. Procure o tratamento com o protocolo, faça esse tratamento com implantes dentários, que realmente você vai ter uma melhora absurda de qualidade de vida. Uma coisa, doutor, acho que você não respondeu, se há limite de idade, isso tem alguma coisa? Não existe tem, limite né? de idade. Na verdade, Joia, assim, isso é muito para bom saber. todos os tipos de implantes dentários, para todos os tipos, a gente tem que ter condições de saúde ideal. Sim. Eu vou falar É a um respeito mínimo, de né? um paciente. Uhum. Isso. Tem um paciente meu, um senhor japonês, lá de Guatapará. Veio com o filho, 88 anos, Mendoza. Operou, fez os implantes. Hoje ele está com 92 anos, qualidade de vida 10, aproveitando demais a prótese dele. E o que os filhos dele relatam, o que ele mesmo relata para mim? Chama-se Otto. Ele relata que melhorou muito a qualidade de vida dele e ele pôde comer melhor, numa fase tão importante que ele tem, entendeu? Poder mastigar, poder comer, isso melhorou demais. Então, assim, não tem um limitador de tempo cirúrgico. Limite, né? Condições físicas, né? Enfim, saúde mínima exigida. Saúde geral. E é por isso que a nossa preocupação, com certeza, é primeiramente como é que está a sua saúde, porque a saúde começa pela boca. Sim. Agora, que coisa, né? Eu fico imaginando assim, é que para Deus, assim, tudo tem seu tempo debaixo do céu. Mas, imagina, 88 anos, fez todo esse procedimento, nos últimos 4 anos já pôde usufruir daquilo que Deus tem de melhor para a vida dela, quer dizer, um prazer em alimentar, em sorrir, quer dizer, muda 180 graus a vida da pessoa, né, doutor? Não, dá uma mudança total. Então, o que eu sempre falo para o paciente é o seguinte, Menduba, uma coisa que vai trazer benefício para você não tem idade. Você tem que fazer independente. Lógico, você tem que procurar uma clínica séria, porque a gente não pode sair... uma outra coisa que eu sempre falo, Mendoza, não existe coisa mais perfeita do que Deus criou. Sim, então, os dentes nossos é o que é o mais perfeito. Prevenção é o principal de tudo, gente. Lógico, você não tendo mais condição de manter os dentes em boca, o protocolo é a melhor saída, sem dúvida. Olha que maravilha. Então, gente, não perde tempo não. O doutor Diego Bezerra é da Oral Simples. Doutor, que outro assunto quer tocar? Vai, fala aí pra nós. Vamos lá. Hoje eu tô tranquilo aqui. Vamos embora. Não, a gente falou um pouquinho do implante protocolo. Eu quero falar uma dúvida que todo mundo tem, né, doutor? Voltando a essa questão, eu uso dentadura há mais de 30 anos. Sim. Meu osso já diminuiu muito. Eu posso fazer implante? Pode. A gente tem o tratamento de enxertia óssea. E o enxerto ósseo a gente vai conseguir ganhar volume de osso para que possa parar o teu implante na boca. Agora é importante, Mendoza, fazer numa clínica séria, conceituada, porque o enxerto ele é um tratamento de alta complexidade. Sim. E aí precisa ter toda a técnica, todo o trabalho, toda a organização técnica para que o tratamento seja feito de uma forma segura para o paciente. Então você que usa da dentadura há mais de 30 anos, pode sim realizar seu tratamento. É importante você passar na Oral Sim, conversar comigo, com o Dr. Fernando, alinhar o seu tratamento, avaliar o seu tratamento e o seu plano de tratamento para que a gente possa realizar de uma forma muito bacana e você possa realizar esse tratamento e realizar esse sonho, que a maioria dos pacientes me falam, Mendoza, esse é um sonho que eu realizo e realmente é um sonho o paciente ter o dente fixo de novo. E cá entre nós é tão bom realizar sonhos, né? É uma delícia. Cara, olha... A satisfação é muito bacana, é muito gostoso. Assim, eu como profissional, eu estava conversando hoje com um colega dentista aqui, eu falando com ele, eu falei assim, eu nasci para ser dentista. E eu como profissional, eu amo ajudar as pessoas. Então, assim, além de tudo, logicamente, a gente ajuda demais as pessoas, porque a gente sabe o benefício que isso traz para eles. Isso faz bem, principalmente para quem recebe, mas para quem faz também é de satisfação de altíssimo nível. Com certeza. E nós cristãos, né, como somos, a gente sabe que temos que fazer o bem, né? E assim, essa questão da gente poder realizar esse tratamento de uma forma segura, certa, organizada para o paciente é uma coisa que realmente traz muita alegria, porque é aquilo que Deus fala, sempre fazer o melhor para os outros, né? E a gente tenta fazer com toda certeza aqui dentro da Oral Sim. Isso é excelente. Vamos, anota aí, gente. Algum outro assunto, doutor? O endereço, eu já vou passar os endereços aí. Vamos passar o informe. Então vai, vamos lá.
Ó, o DDD de Ribeirão Preto, da região de Ribeirão Preto é 16, o WhatsApp é 991907919, tá? Repetindo, 16 991907919. Rui Barbosa 1461 e Saudade 724. É só você fazer contato agora. Você pode mandar tua mensagem nesse exato momento aqui desse número que está aqui, ou aqui desse lado, que fica mais fácil aqui, né? É 16 991907919. O pessoal já vai receber essa mensagem. Hoje é domingo, tá? Mas se você mandar na segunda, na terça, horário comercial, o pessoal já retorna quase que imediato, tá? É uma questão de logística ali, ordem de chegada. Mas assim, por exemplo, se mandar agora, na manhã de segunda-feira, muito provavelmente, certeza absoluta, você vai receber uma mensagem já do primeiro contato, e aí você já começa a ter uma relação, como o Dr. Diego já falou em outros vídeos, eles vão já ter um contato contigo, já vai começar um relacionamento aí, para fazer com que você vá até a clínica mais próxima de você, e já tenha aí um atendimento de altíssimo nível, já começa a programar a sua autoestima, a construção, a reconstrução, a reconquista, enfim, da sua autoestima e a realização dos seus sonhos, que é um novo sorriso, uma nova vida, uma nova saúde bucal. Como o doutor sempre fala, a saúde começa por onde? Pela boca. Então, Oral Sim Implantes. Doutor Diego Bezerra, mais olhos, mas não, pode falar, diga aí. Não, agradeço mais uma vez o espaço, Minduca, que você sempre passa pra gente aqui. Somos parceiros do programa Testemunho já desde o início. Desde o início, desde setembro. E 2022. A gente tem visto o quão isso ajuda as pessoas, o quão isso eu falo que é um trabalho gratuito, que com certeza Deus está vendo o quanto as pessoas são impactadas por isso. Vocês estão de parabéns, eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa muito bacana, e nós, como empresários e principalmente como humanos, temos que apoiar tudo que é bom. Mais uma vez, doutor, muito obrigado pela participação, pela parceria. Tenha uma excelente semana e que Deus te abençoe grandemente, você e tua casa, tá bom, meu amigo? Obrigado, até a próxima, Minduca. Obrigado, queridos ouvintes e telespectadores, e vem por Oral-Sim, vem fazer parte da nossa família. Estou aqui de braços abertos para vocês. Doutor Diego Bezerra, da Oral-Sim Implantes, especialmente para você. Já já o testemunho, se liga. Amigos queridos, pronto, recado do doutor Diego no testemunho de hoje. Você viu que papo bacana, é esclarecedor, ou seja, se você tinha alguma dúvida, essas dúvidas foram embora, né? Porque depois desse papo, depois de tudo que ele passou aí pra você, quer dizer, se você não entendeu, é só acionar o WhatsApp dele lá que ele vai te explicar direitinho, toda a equipe dele lá. Combinados? Gente, seguinte, estamos no ar com mais edição do Testemunho. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. É sempre um prazer enorme estar aqui contigo. Eu sou o Minduba, estamos aqui começando mais uma edição. Hoje um convidado ilustríssimo, uma figura excepcional, entendeu? Você já sabe quem que é, porque eu já apresentei nas chamadinhas do fim de semana, né? Nos stories das redes sociais. Mas antes de chamar o convidado aqui, que já está aqui ansioso, roendo as unhas ali, já faz um tempo que está ali, eu quero te dar um recadinho aqui muito importante, mas muito importante mesmo, que é esse aqui, ó, é o das redes sociais nossas. Sabe as redes sociais? Então, você faz o seguinte, você, por favor, acessa as nossas redes sociais aí, estão aí na sua tela, tá? O Instagram e o Facebook é tudo @testemunhobr, é só você seguir nossas redes sociais lá, enfim, e passar esse seguidor nosso e espalhar lá, porque isso é muito legal, isso é bacana, ajuda bastante, tá? Outra questão é do YouTube, @testemunhobr também, só que no YouTube você tem algumas situações diferentes, né? Rapaz, tem um fio enroscando, pronto, eu preciso melhorar isso aqui. Que é o que? Você tem que se inscrever no canal, tá? Você tem que se inscrever no canal, você tem que dar o seu like, seu joinha e compartilhar, porque só assim é que o YouTube entende que, pô, esse conteúdo é legal, é bacana, é diferente, enfim, ele vai entendendo toda uma situação ali, os algoritmos do YouTube, que vai espalhando, os robozinhos lá, tá? Aí eles espalham, esse conteúdo é legal, vou espalhar para mais gente e mais pessoas vai ter contato com o nosso conteúdo. Então é muito bacana, basta que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, dê o seu joinha e compartilhe. No mais, feito isso, já é. Combinados? Então tá bom. Dado o recado, agora sim vamos chamar o nosso convidado de hoje, que já está aqui na ponta da linha, batendo um papo com a gente. Senhoras e senhores, que rufem os tambores. Deixa eu ver se meu material aqui está aqui prontinho para bater papo aqui, para bater palmas. Deixa eu ver aqui, minha trilha, minhas palmas. Sim, 1, 2, 3, está tudo pronto. 1, 2, 3, senhoras e senhores, vamos lá. Tadadã.
Tem palmas aqui? Não tem. Não tem palmas aqui, não tem palmas aqui. Deixa eu ver. Não tem, gente. Hoje não tem nada. O que aconteceu? Ah! Aqui, ó. Senhoras e senhores, com vocês, Michael Nunes. Agora só precisa baixar o volume aqui, senão ninguém escuta nós. Senhoras e senhores, Michael, não estou falando besteira, Michael Santos, é Santos. Palmeiras, Corinthians, Santos, Michael Santos. Nossa, nada a ver. Senhoras e senhores, Michael Santos, ele é casado com a Bruna, ele é pai da Elisa, da Ana Beatriz, das 8, uma família inteira aí, em pouco tempo, viu, gente? Esse rapaz aqui trabalhou bem, se quiser ver, porque um pouquinho tempo, ele tinha uma filhinha só, já tá com 3, então você sabe como é que é. Louvado seja Deus por isso. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado pelo teu carinho, por aceitar o convite. Seja bem-vindo aqui ao Testemunho, Michael. Beleza pura, bom dia, meu irmão. Boa noite, né? Bom dia é a hora que a gente tá gravando, né? Boa noite, domingo. É verdade. É a noite, Kiki. Não, gente, são 10h10 da manhã. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, né? Que às vezes a pessoa vai assistir em outro horário. Isso. Mas bênção, meu irmão, bom estar aqui com você. Obrigado aí pelo convite, né? E espero que tenhamos um tempo aí precioso aí, né? Com certeza, né? O Senhor nos conduzindo e nos direcionando. Com em certeza. Nome de Jesus. O Michael, gente, é uma figura querida. Eu o conheço assim, em pouco tempo, poucos contatos, mas contatos interessantes. Eu o conheci nas reuniões do Conselho de Pastores de Ribeirão Preto e ele já estava aí numa missão muito bacana, muito importante da vida dele. Enfim, ele já estava alçando voos enormes, altíssimos. E eu falei, pô, o Michael é um cara bacana para bater um papo aqui e contar a história dele, porque esse cara é ousado, ele tem essa cara de meninão aí, mas já é experimentado, já é rodado, acabou que é firme na parada aí. E agora tá tendo um tempinho em Ribeirão Preto, falei, é agora que nós vamos conversar, vamos bater um papo, vamos prosear. E ele vai contar um pouquinho da história dele aqui. Mas antes, Michael, eu quero saber o seguinte, casado com a Bruna, quanto tempo você é casado, Michael? Esse ano eu faço 10 anos de casado, graças a Deus. Olha aí que bênção. É pai da Elisa, você estava me explicando fora do ar os significados de cada nome. Então vamos lá. Elisa, o que quer dizer Elisa? O que te inspirou? Vamos lá. Elisa significa meu Deus é abundância. Olha aí. A gente quis dar nome para as nossas filhas, né? Igual na Bíblia, né? Porque geralmente se dava o nome ali a partir do momento que eles estavam vivenciando, né? Você vai ver, por exemplo, Lia, né? Casada com Jacó, quando ela vai dar o nome aos filhos, né? Por exemplo, Simeão, né? Ela fala assim, o Senhor, ele viu que eu era desprezada, e aí foi lá e deu o nome para Simeão, né? Que vem da palavra Shema, que significa ouviu, né? Então Deus viu, observou, e não só viu e observou ela, mas também ele interviu na história dela, né? Então eles davam os nomes conforme o momento que eles estavam vivendo. E a Elisa, ela vem num momento muito interessante da nossa vida, assim, que Deus estava fazendo algo assim muito precioso. E essa coisa do caráter de Deus, que Deus ele é provedor e ele nos abençoa muito mais do que nós merecemos, né? Isso veio de encontro. Então a gente queria um nome que significasse, que expressasse isso do caráter de Deus, né? Como que Deus ele é provedor, né? Então foi por isso que nós demos o nome para Elisa, meu Deus é abundância. Que bacana isso. Ana Beatriz significa mulher cheia de graça ou mulher que traz alegria, né? E interessante, né, que a Aninha, a própria personalidade dela já mostra isso, assim, ela é muito alegre, muito carinhosa, assim, ela sempre foi muito sorridente, né? Então, todo lugar que a gente ia, ela já abriu um sorriso, ela manda beijo e tal, então, de fato, assim, no ambiente que ela tá, que a gente chega com ela, assim, ela sempre traz muita alegria, né? Ela chega chegando mesmo. E a Zoe, né? Zoe. A Zoe. Como é que escreve? Zoe, esse Zoe, como é que se escreve? Zoe é Z de zebra, O e E de escola, né? Zoe normal, né? Zoe, legal. Ou Zoe, né? Depende da pronúncia aí, né? Mas qual é o correto? Porque às vezes as pessoas têm mania de falar, pronunciando do que acha, Zoe, aí, legal.
Zoe, Zoe. Ah, E aí Zoe é do grego, né? É vida, né? É a vida na plenitude, né? A palavra que João, no Evangelho de João, ele vai usar para falar de Jesus, né? Nele estava a vida e essa era a luz dos homens, né? Então, quer falar sobre a vida de Deus, né? Que é expressada a partir da vida de Jesus. E a Zoe, inclusive, ela veio o ano passado, né? Que ela nasceu em dezembro. E nós demos esse nome também para ela profeticamente, porque nós estávamos vivendo um tempo difícil, ah, especialmente depois que a gente descobriu a gestação também dela, né? Já uhum. estávamos vivendo uma luta, então foi uma maneira profética, né, que Deus compartilhou com a gente. Todas as vezes que a gente foi dar nome para as meninas, a gente sempre orou muito a Deus para até buscar uma direção do nome que que seria, né, das meninas, né? E aí vem de uma profética para falar sobre essa vida de Deus na nossa família a partir da Zoe, né? Então é isso. Que é interessante, olha que interessante, quando você estava falando, eu estava aqui pensando, né? No Velho Testamento, né, os nomes, todos eles sempre tiveram significados, né? Uns trágicos, outros nem assim, outros legais, bacanas, outros trágicos, Aham. enfim, umas coisas meio esquisitas, mas enfim, era mas sempre com um significado. E o Sim. importante é que às vezes hoje isso não é tão comum, né? As pessoas se preocuparem com o que quer dizer o nome. Eu mesmo eu não sei, eu vou até pesquisar depois o que quer dizer o nome dos meus filhos, porque eu não sei. Eu já vi isso, mas eu já esqueci. Mas eu preciso trazer a memória e ver se eu fiz alguma escolha correta, porque isso é de uma importância tão grande, é muito bacana, é muito legal. Eu gostei de ouvir isso, as tuas escolhas, muito legal, muito bacana. Qual a idade delas, Michael? Elisa vai fazer 4 aninhos agora em julho, dia 10. Aham. A Aninha vai fazer 2 aninhos agora, dia. E a Zoe, É, meses. isso, e a Zoe vai fazer agora, fez agora 5 meses, né? Ai, que benção. Graças a Deus. Ai, que bacana. Mas vamos lá, vamos contar a tua história, meu amigo. Obrigado por ter aceito o convite. Vamos lá. Quem que é o Michael? O Michael já nasceu assim, aliado de Jesus ali, parei de Jesus, enfim. Não? Como é que é? Você Não, tem história antes de não. Jesus? Enfim, como todos nós, ou a maioria de nós, né? Enfim. Aham, Como é que é a tua história? não, Conta pra gente, com, por com favor. certeza. Cara, é o seguinte, né? Quando alguém, às vezes, né, eu vou em alguns lugares, né, e a pessoa, da onde você é e tal, por causa, você vai ver meu sotaque, é uma mistura danada, é uma salada danada. É hora eu falo nordestino, hora eu falo paulista, hora eu falo mineiro, né? De Então, às onde vezes, você é? aí o pessoal pergunta, aí eu falo assim, cara, eu sou uma incógnita, porque assim, eu sou nascido mesmo em Brasília, Olha né, aí. no Gama. Só que Aham. assim, eu só nasci em Brasília e depois voltei para Paraíba. Minha família materna é paraibana e meu pai, a minha família paterna é baiana, né? Aham. Então eu costumo brincar, eu falo que eu sou um paraibano que nasceu em Brasília, porque eu só nasci em Brasília, entendeu? Tava de Depois eu passagem lá, opa, é aqui que eu é nasci. isso mesmo. É. A minha mãe separou do meu pai, né? Eu nasci em Aham. Brasília, logo que eu nasci ela separou do meu pai, e aí voltei para Paraíba, morei um tempo em Pernambuco e depois vim para São Paulo, para Ribeirão Preto, e aqui que eu cresci aqui, né? Com 8 anos, né? Eu cheguei em Ribeirão 7 para 8 anos e cresci aqui, né? Ah, eu venho, cara, de uma família assim bem desestruturada, né? Minha mãe, né, enfim, eles não tiveram uma estrutura familiar, também não conheciam a Cristo, né? Minha família é de tradição católica, né? Sim? E eu, ah, assim, eu cresci num lar desestruturado, convivendo com violência doméstica, enfim. E cresci bem revoltado, rebelde, porque também meu pai havia abandonado minha mãe, né, meu pai biológico, e nunca tinha ido atrás de mim. E o meu padrasto, né, com quem minha mãe teve meus outros 2 irmãos, a gente nunca teve uma relação boa, né? Sempre fui muito preterido. Então cresci meio revoltado. Por causa disso, me envolvi muito cedo com droga, com bebida, prostituição. Mas graças a Deus, assim, falando bem resumidamente, né, eu com 20 anos eu conheci o Senhor, né? Tive uma experiência com Deus muito interessante. Eu acho que isso é tão um detalhe que vale a pena compartilhar Por aqui, favor, por favor. de maneira pontual, né? Tava Aham. vivendo um momento da minha vida assim muito decadente, né? E eu tinha um vazio no coração que todos nós temos, né? Quando nós Sim, não temos comunhão com o Senhor. sim. E eu era jovem, né? Fazia o que todo mundo falava que era legal, festa, balada, né? Pegação, né?
tudo que é legal, entre aspas, né? Mas mesmo assim eu deitava a cabeça no travesseiro e eu via que aquilo, eu buscava um sentido, eu falava, eu sentia um vazio, um buraco, assim, uma tristeza. E aí um belo dia eu trabalhava numa uma empresa, né, de materiais de construção e um amigo, meu amigo, né, o meu ex-patrão, que hoje é meu amigo, ele me chamava para ir na igreja e tal, e eu nunca dava muita bola, assim, né? Mas eu sempre fui um cara muito sedento, assim, muito curioso, eu sempre gostei muito de entender as coisas, né? E aí, um belo dia, ele falou comigo sobre um cliente que nós tínhamos lá, falou, ó, ele tá iniciando uma igreja em Ribeirão, vai lá para fazer uma média, uma moral, né? Foi isso que ele, a desculpa, né? E eu falei, bom, e eu não gostava de crente, viu, Minuba? Deixa eu falar só essa parte aqui que é muito interessante. Por que que eu não gostava de crente? Porque Diz aí. eu fui padrinho, cara, de casamento de uma moça que eu trabalhei. Aham. E aí, cara, no casamento era assim, né? Era uma parte de gente crente, né? Que a família dela era, e outra parte de amigos que não eram, né? Então parecia assim que tinha um duelo, assim, uma batalha no casamento entre luz e trevas, né? E eu tava na parte das trevas. E a parte das Oh, trevas, Deus. a gente tava enchendo a cara, né? E Sim, tudo sim, mais, sim, né? sim. Então, de um lado tava o pessoal lá perdido, enchendo a cara, do outro lado tava os crentes, tava meio escandalizado com os outros que estavam enchendo a cara, né? E aí, cara, nesse casamento aí, o que que aconteceu? Eu tinha alugado um terno e eu deixei meu terno num canto lá, e aí acabou, tomei mais da conta, né? Sim, E aí o que que aconteceu? Eu perdi o o terno. terno ficou. E aí eu tinha um amigo, cara, que ele ficou me zoando o tempo todo quando a gente saiu do casamento, ele ficava falando assim, Mike, é o seguinte, cara, esses crentes é tudo ex. Ex-ladrão, ex não sei o que, ex não sei o que lá. Então sabe o que que aconteceu? Um crente desse olhou seu terno na cadeira, falou assim: Glória a Deus, Deus me abençoou. E pegou o terno e levou embora. Cara, Oh, que eu, maldade. eu fiquei com uma raiva, cara, porque depois eu tive que pagar o terno, né? Mas na verdade, eu que devo ter colocado o terno em algum lugar lá, Sim. enfim, aí nem me lembro como é que eu fui embora depois e tal, mas eu peguei uma birra, né? Não. Mas enfim, aí voltando ao convite do meu ex-patrão para visitar essa igreja desse Ah, cliente nosso lá. E aí, rapaz, o que que aconteceu? Eu tava num momento muito decadente da minha vida, assim, acho que eu tava meio depressivo, eu nem sabia, né? Porque naquela época a gente nem falava tanto a respeito disso, né? E tudo mais, né? E aí, nesse dia, cara, primeira vez que eu entrei nessa igreja, eu eu senti a paz, né, de Deus, assim, de uma maneira, assim, muito profunda, e eu sentia no meu coração algo que me falava assim: "É por aqui que você precisa recomeçar". Eu não sabia que era o Espírito de Deus que estava falando comigo naquela época, eu não tinha esse entendimento nem nada, mas eu claramente sabia que eh eh eh, era algo que estava falando comigo, assim, muito claro. E aí, a partir daí, eu comecei, cara, a ir na igreja 3 vezes por semana, tinha culto terça, quinta, domingo, eu ia porque eu comecei a ficar com muita sede, porque eu tinha experimentado aquela paz, e uma das coisas que me impressionava muito era assim, inclusive eu falava para os meus amigos, né, do mundão, eu falava assim: "Cara, eu tinha usado vários tipos de droga", eu falava assim: "Cara, eu senti uma brisa", eu até usava esse termo, né, que é o termo que a galera usa, eu senti uma sim. brisa Ah, que, cara, eu nunca senti isso em lugar nenhum, usando droga, esse negócio é muito doido. E aí, assim, foi um processo na minha vida, graças a Deus, de ressignificado, né, à medida que eu ia buscando o Senhor ali, uma palavra de ordem, né, para minha vida é João capítulo 8, né, e conhecereis a verdade vos libertará. Essa, assim, é uma máxima profunda que é real mesmo, né? Então, à medida que eu li a palavra, eu fui sendo transformado e o Senhor foi mudando, restaurou minha família, graças a Deus, né? Minha mãe, meus irmãos, todos se converteram também. Meu padrasto, que era alguém que eu tive muito problema, assim, na vida, assim, graças a Deus ele se converteu depois também. E, assim, hoje nós temos uma relação, continuamos pecadores do mesmo jeito, né, com os nossos erros, né, mas, assim, hoje nós temos uma relação redimida de fato, a gente se dá super bem, né. Deus fez
algo muito maravilhoso na minha família, né? Quando Deus entra, ele não faz nada pela metade, né? Quando a gente É, realmente se deixa levar, ele muda assim 180 graus, mas de maneira sobrenatural. E aí é questão de realmente se deixar levar e optar por viver uma nova vida, né? Tudo se fez novo, tudo se faz novo quando você realmente busca. Mas me fala aí, como é que foi aí? Você entrou pastor? Como é que é essa questão? Você foi ordenado? Como é que é essa questão toda? Como é que legal. você... Então, cara, o que que aconteceu? Logo que eu me converti, cara, eu sou um cara muito intenso, né? Então, assim, se eu pegar alguma coisa pra fazer, eu vou de cabeça, assim. Então, eu tive um impacto muito grande, né, com a presença de Deus, e aí, assim, novo convertido, eu já comecei a fazer célula, eu ia evangelizar meus amigos, né, eu tinha muita sede, assim, sabe, assim. E aí o meu pastor, né, o pastor Samuel, que hoje a gente não congrega mais na ICZS, né, mas a ICZS, a Igreja Cristã da Zona Sul, é Samuel a Ferreira. igreja, isso, Aham. é a igreja no qual eu fui formado, né, mas continua sendo meu pastor e tudo mais, né? Enfim, é, ele um dia me chamou para conversar no gabinete e falou assim, cara, eu acho que você tem um chamado. E eu falei assim para ele, falei, é mesmo? Ele falou, ora sobre isso que eu quero te preparar para o pastorado. Ora aí, daqui a um tempo eu vou te chamar de novo e aí você me dá a resposta se você quer e tal. E aí eu nunca tinha me atentado, assim, porque para a questão do chamado em si, né? Mas aí eu comecei a orar, cara, e aí eu fui entendendo que era isso mesmo que Deus tinha para minha vida e eu caí de cabeça nisso, né? Fui trabalhar como obreiro na igreja e fiquei super feliz quando eu tive convicção disso. Falei, é isso mesmo, me encontrei, né? Eu achei legal o doutor compartilhando agora aí na abertura aí sobre o trabalho aí, né? A empresa odontológica, né? E ele falou assim, né? Que eu nasci para ser dentista, né? Eu achei muito legal isso, né? E aí, na vocação dele, de ser dentista, aquilo que Deus chamou ele está sendo uma bênção para as pessoas, né? Ele está cuidando aí da saúde bucal aí, né? Que é tão importante, né? Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu descobri para o que, né, o Senhor me chamou, né? E aí foi um processo orgânico, né, de buscar o Senhor, de preparação, né? Então, fiz faculdade teológica, à distância, trabalhei na igreja, em todos os ministérios que dá para trabalhar, né? Enfim. E aí depois, eu também, nesse processo aí que eu estava de conversão, eu li um livro chamado Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo. Quem tem um aqui, eu vou até mostrar aqui para os irmãos, para indicar esse livro Legal, aqui, legal. tá? É esse aqui, ó. Pode Falar, Senhor, Estou Ouvindo, tá? É um livro do Loren Cunningham, que é o fundador da Jocum, Aham. de uma organização missionária na qual eu faço parte também. E aí, eu li esse livro aqui, e esse livro aqui foi um divisor de águas na minha vida, porque Aham. fala a história da Jocum, de como iniciou o movimento missionário da Jocum, que significa Jovens com uma Missão, né? Hoje a Jocum ela tem no mundo inteiro, né? No Brasil tem todas as capitais, né? Uma organização missionária maravilhosa. E eu, a partir da leitura desse livro, eu falei, eu quero ter uma experiência igual desse cara aqui, né? Eu quero ser um missionário, né? O meu sonho, né? A minha vocação, eu me entendo. Eu gosto muito de pastorear, né? Então, eu tenho convicção que é isso. Eu gosto de gente, eu gosto de estar junto, de dividir a vida, de partilhar a vida. Eu gosto muito de discipulado. E eu gosto de começar coisas novas, né, de pioneirar, né, que inclusive foi por isso que a gente foi para o Sertão em 2020, na verdade. Na verdade, eu já havia ido em 2018 para o Sertão, passamos uma temporada lá, e em 2020 nós nos estabelecemos lá, né? Mas aí foi assim que eu descobri aí a minha vocação, né, a partir do Samuel, a partir da leitura desse livro também, né, que me impactou bastante. E desde que eu casei, né? Na verdade, desde que eu me converti, eu sirvo na igreja e no ministério mesmo, eu fui ordenado em 2017, que eu fui ordenado em 2017, né? Então, sou pastor aí há 6 anos, né? 6 anos que eu sou pastor, né? Mas sirvo na igreja desde a minha conversão aos 20 anos, né? Que maravilha, que maravilha. Gente, é a história do Michael Santos aqui, está contando pra gente toda a sua história, toda a tua trajetória. E o fato de você já servir, quer dizer,
Como é que... Você falou que você teve lá no Sertão em 2018, né? 2018, é isso? Isso, primeira vez que a gente foi em 2018, né? Uhum. Inclusive, eu vou compartilhar isso porque tá dentro aí do que eu queria, né? Que Deus colocou no meu coração de trazer para Aham. os irmãos, né? É, Bíblica, eu gostaria também de saber realmente, entendeu? Isso com mais detalhes, como é que foram as suas sim. experiências lá. Eu acho que um pouquinho que você mostrou pra gente aqui, eu falei, nossa, isso tem uma história muito bacana. Só um parênteses aqui, gente, é o seguinte, tem um caboclo aqui, tá cortando grama aqui justo hoje, velho. Cortou ontem, não acabou, veio fazer hoje. Não para, mas tudo bem, Então, se tiver um cortador de grama, é porque o caboclo tá aqui, tá? Não é agora de noite, não, é porque estamos 10h30 da manhã, viu, gente? Desculpa. É, é. Mas conta pra nós, irmão, só pra deixar claro. Sim, sim. Então, Bom, ó, a palavra de Deus fala assim, né? Para tudo há uma ocasião certa, tá? Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. É isso que vai falar em Eclesiastes no capítulo 3, que inclusive é um verso, um versículo e um texto bíblico que nós gostamos muito de falar, né? Porque isso aqui é um fato, né? Tudo tem um tempo certo, né? Ao contrário do que as pessoas às vezes pensam, né? Às vezes as pessoas têm ideia de que tudo precisa ser imediato, principalmente no tempo que a gente vive, na nossa contemporaneidade, né? Dos fast foods, da tecnologia, né, que está tudo tão rápido, né, avançado, mas com Deus, na vida com Deus, naquilo que Deus determinou, aquilo que Deus criou, tudo tem um tempo certo. Deus, eu costumo dizer que Deus ele é processual, Deus não é imediatista, porque até aquilo que aparentemente para nós é imediato, vou dar um exemplo aqui, né? Você está num culto ou em algum lugar e alguma pessoa está enferma e alguém vai lá, ora por essa pessoa e essa pessoa é curada instantaneamente, né? Imediatamente ali a partir da intercessão, né? E do poder de Deus. Isso que para nós aparentemente é imediato, para Deus não é imediato, porque na verdade Deus já tinha organizado, Deus já tinha esse tempo para que essa pessoa fosse curada. Outras coisas aconteceram até aquele momento ali. Então, aquele era o tempo certo, né? Esses dias, uma irmã me fez uma pergunta a respeito do homem lá do tanque de Bethesda, né? Falei assim, nossa, porque ela assistiu The Chosen, né? E fala lá, né? Muitos anos que ele ficou lá, eu não me lembro exatamente quantos anos. E ela fez uma pergunta assim, por que Deus esperou tanto tempo para curar ele, né? Porque o nosso Deus, ele é assim, ele é processual, ele tem um tempo certo, ele sabe, ele é soberano, né? Para enviar Jesus teve um tempo certo, né? Gálatas fala isso, na plenitude do tempo, né? Deus enviou Jesus. Então tudo tem um tempo certo, né? E por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com o meu testemunho, né? Com a história aí minha história de vida, do processo que Deus fez em nossa vida até nós chegarmos ao sertão e tudo mais. Para você ter noção, depois que eu me converti, minha família é nordestina, né? Eu tenho muito orgulho disso. Eu amo o povo nordestino. Eu sou nordestino, na verdade. Um povo muito generoso, um povo muito relacional. Uma coisa que, infelizmente, aqui nossa cultura sudestina, vamos dizer assim, né, do Sudeste, nós somos muito individualistas. O próprio sistema, né, que impõe isso. A gente tem muita coisa e às vezes isso acaba comprometendo um pouco as nossas relações, o aprofundamento das relações. com E no, certeza. Nor- e no Nordeste não, no Nordeste você senta na calçada com alguém, você vai compartilhar, você vai ouvir a história, igual eu estou compartilhando aqui, né? Lá isso é uma coisa orgânica, a gente Ah, precisa aqui marcar um horário para fazer isso e tudo mais, né? e às Mas vezes enfim, fica protelando, né? é, é. Então, o que que acontece? Eu, depois que vim para cá, e casei, eu fui em 2014 para o Nordeste, para Paraíba, para o sertão da Paraíba. A cidade da minha tia, 5.000 habitantes, uma cidade bem pequena. Lá a dinâmica de lavar a louça é a dinâmica comum do Nordeste nos períodos de seca, né? E das cidades dos interiores onde não tem água potável em torneira, assim, né? Tem assim, tem cisterna, né, que o pessoal faz, tudo mais, Sim. mas como nós aqui não tem, né? Graças a Deus aqui nós somos bem servidos disso, né? E aí lá lavando a louça porque assim, você lava a louça em uma bacia, né, com sabão, enxágua em outra, e enxágua em outra e coloca a louça lá
Tá porque vendo, essa gente? é a fome. E a gente estava Aham. nesse contexto lá, né? Tava lá em 2014, um ano depois, nem um Aí ano. são parentes, são parentes. Aí a água mais suja você dispensa, você vai repassando e vai renovando a última, né? O enxágue, né? O último Isso, enxágue, né? Tá vendo como é isso, que é? isso. É, Reutilização. isso. É, Isso mesmo, isso mesmo. Sustentabilidade. Inclusive a água mais suja exatamente. você já aproveita e usa para jogar no quintal, alguma coisa Exatamente. ali, Que é né? uma poeira, fazer um monte. É, Isso, eu sei que é isso. isso. E aí, o que que acontece? A gente estava lá nesse contexto, faziam 17 anos depois que eu saí de lá, que eu não voltava lá, né? 17 anos, né? E aí, um dia, um grupo de irmãos da Igreja Batista lá da cidade, eles souberam que nós estávamos lá e foram nos visitar para fazer uma serenata, para Olha aí. conduzir um momento de louvor lá na casa da minha tia e tal, né? Que inclusive, né, eles chegaram lá e eu vou revelar meu coração pecador aqui pra você. Eu achei super brega o negócio. Aqueles Olha irmãos aí, entrando ali, gente. era um grupo de jovens, né? Era um grupo de jovens ali que foram ali nos servir dessa maneira. E eu tava com o coração pecador daquele jeito, pensando isso, né? Aham, Tentando entender o sentido daquilo, porque eu estava achando brega. aham. Porém, assim, eu fui tomado assim pela presença de Deus de uma maneira tão forte nesse momento ali que eles adoravam e nos conduziam em adoração ali na casa da minha tia. E Deus falou claramente comigo assim, Minduba, falou assim: "Eu vou trazer vocês de volta para cá". Olha E aí. aí, tem momentos que Deus fala com você que você tem dúvida, sabe? Que você fala: "Poxa, será que é coisa da minha cabeça? Puxa, será que Deus que falou mesmo, né?" E tal. Mas assim, tem momentos que Deus fala com você de uma maneira que é inegável, que você fala assim: "Isso aqui nunca pensaria dessa maneira", né? Eu tenho certeza. Porque assim, eu estava bem resolvido em Ribeirão. Ribeirão é uma cidade maravilhosa. Eu nunca Sim. ia pensar em ir para um contexto desse no sertão, Aham. ah, de escassez, de interior, enfim, né? E aí, mas assim, foi tão claro, e Deus, assim, quebrantou tanto meu coração naquele momento, assim, que eu vi tanta beleza naqueles irmãos que foram ali nos conduzir em adoração, assim, eu vi tanto o evangelho naquilo, assim, e Deus me quebrou, né? E a princípio, quando eu vi Deus falando assim comigo, né, que ia trazer a gente de volta para o Nordeste, e eu falei, eu tô sossegado, eu tô tranquilo, eu não quero não, né? Eu falei isso, eu falando com Deus, né? Falei, tô Tô de sossegado. boa, papai. Tô de boa, tô de boa. Mas, ao mesmo tempo, né, gerou muito temor no meu coração e eu falei assim, eu quero estar onde Deus quiser que eu esteja, porque Uhum. esse é o melhor lugar, é no centro da vontade de Deus. E aí, depois disso, né, foi um tempo muito bom, assim, sabe, que Deus constrangeu muito meu coração. Eu fui conversar com a minha esposa, falei, meu bem, Deus falou comigo que ele vai trazer a gente pro Nordeste. Não falou quando, nem aonde, mas falou isso comigo. Aí a Bruna olhou pra mim com a cara assim, né? Falou assim, tá ficando doido, né? Tipo assim, nós nunca conversamos a respeito disso, nunca cogitamos, ventilamos ir pro Nordeste. A gente tava bem em Ribeirão. Mas aí a gente fez o quê? A gente voltou, eu guardei aquela palavra no meu coração. E aí foi todo um processo, porque Deus, ele é processual, né? Então não foi no ano seguinte que eu fui para o Nordeste. Ele foi trabalhando, ele foi mostrando, ele foi confirmando através de várias coisas. Aqui vou resumir bem a história, porque Uhum. essa parte aqui não é o centro que eu queria falar. Aham. Mas, e aí acabou que as coisas convergiram em 2018. A gente foi para Jocum, fizemos alguns cursos na Jocum, nessa organização missionária. Em 2018, nós fomos pela primeira vez para o Nordeste, é uma palavra que Deus tinha nos dado, pela primeira vez assim, né, com o intuito, né, desse de missionário Com mesmo, né? esse Então, 2018 propósito. nós fomos para espiar a terra, que foi aquilo que Deus falou. Então a gente rodou bem, sertão de Alagoas, sertão do Rio Grande do Norte, sertão da Paraíba. A gente rodou as cidades para entender e discernir onde que Deus queria que a gente se estabelecesse. E nesse ano aí Deus confirmou o nosso coração, que era Canapi, que é a cidade onde nós moramos, né? Canapi, no sertão.
Então voltamos, a Elisa nasceu aqui em 2019, a gente teve um tempo perto da família, um tempo de preparação também, veja bem, isso foi em 2014, a primeira vez que Deus falou conosco, então nós ficamos aí 5 anos nos preparando, aconteceram várias coisas, né? Bruna fez técnica em enfermagem porque ela queria uma ferramenta para servir no campo missionário, enfim. E foi tudo milagre também, por exemplo, Bruna ganhou uma bolsa de 100% na UNAERP para fazer o curso. Olha que benção. Tem vários milagres aí Deus dentro desse foi processo. trabalhando, né? Falou, não, eles vão pra lá, já arrumando aqui as coisas para que eles fossem. Isso mesmo, isso Deus mesmo. trabalha assim, A- gente. Isso. Até, cara, a gente chegar em 2020, estabelecer lá, então, para os irmãos entenderem, a gente estava trabalhando com a base da Jocum lá, tem uma base da Jocum, chama Jocum Embu. Então, nosso trabalho basicamente era fazer visitas, pregar o evangelho, evangelismo, né? E também nosso trabalho era de plantação de igrejas, que envolve isso, evangelismo e discipulado, especialmente discipulado, que envolve você gastar tempo com relacionamento, dividir a vida, e aí você introduzindo o evangelho, não só falar, mas as pessoas verem o evangelho, né? Isso leva um tempo, isso não é imediato também, tá bom? A gente que gosta muito dessa área de discipulado, e a gente estuda sobre isso, medita na Bíblia, na Escritura sobre isso, a gente entende uma coisa, Minduba. Nós temos um país, hoje o Brasil é um país evangelizado, porém não é um país discipulado. Então você tem um alto número de cristãos, porém você tem pouca transformação Sim, social, por sim. exemplo. Por quê? Porque tem gente que entrega a vida a Jesus, ou melhor dizendo, aceita Jesus, né? Que até é um equívoco, né? Porque ninguém aceita Jesus, é ele que nos recebe, nos Exato. aceita, né? Exatamente. E na verdade não é nem isso o propósito principal. O propósito principal é a gente entregar a nossa vida a ele, né? Mas a gente tem essa debilidade no nosso país porque não tem discípulos, tem poucos discípulos, né? Que discipulado dá trabalho. Sim, Salvação é de graça. Tem um autor que fala isso, Mindu. Salvação é de graça, é pela graça que nós somos salvos, sim. tá? Mas ser discípulo tem um preço, e o preço é o que Jesus fala lá. Quem quiser vir após mim, negue a si É, mesmo, tome a sua sua cruz, cruz, exato. tá? Ou seja, é um instrumento de morte. Sim. Mate o seu eu, a sua vontade, né? Os seus planos e busque ouvir a voz do Senhor para você discernir qual que é a vontade dele para sua vida. Então, o Olha nosso isso, trabalho gente. era esse lá, meu irmão. E Ah, aí, passamos esse tempo lá, muito desafiador, porque foi no início da pandemia também, mas assim, foi tão legal porque Deus deu muitas estratégias para nós. A gente trabalha, nossa dinâmica era de visita, de estar com as pessoas, de amar as pessoas, pregar o evangelho, falar a verdade. A gente tinha grupo de estudo bíblico lá, que eu gosto demais, né, porque te dá tempo com a palavra. E aí tivemos o privilégio de fazer 2 batismos lá, né, com 2 irmãs no povoado que nós trabalhávamos. Enfim, estava tudo caminhando bem, especialmente mais especificamente o ano de 2021, né, que era o segundo ano que nós estávamos lá. Nós vimos muitos avanços, foi muito legal, assim, a gente viu Deus agir muito, né, então a gente viu muita coisa boa acontecer, a gente avançar bastante do ponto de vista ministerial, né, iniciamos lá os cultos, a igreja já estava ali tomando forma, enfim. Porém, ao mesmo tempo, a gente terminou o ano rebentado, esgotado, eu e minha esposa, emocionalmente, espiritualmente. Em 2021 foi o ano que a Ana nasceu. E nós cometemos um erro, porque a gente tinha uma dinâmica com a Elisa, quando a gente tinha uma filha só, que foi quando a gente chegou no sertão. E a gente, depois que a Ana nasceu, a gente manteve a mesma dinâmica como se a gente tivesse uma filha só. E isso rebentou a gente de certa maneira. Só que a gente, né, pais jovens, né, estávamos aprendendo. E aí concluímos o ano tendo que repensar algumas coisas, né? Minha esposa entrou num quadro também de depressivo, né, e tudo, e também sentiu muito, porque assim, a cultura é diferente, é tudo diferente. E minha esposa é muito apegada à família, todos nós somos, né, mas tem pessoas assim que têm uma cultura familiar mais forte, né? sim, Então, sim. por exemplo, os amigos dos familiares da Bruna, né, da minha esposa, os melhores amigos deles não são pessoas de fora, é a família. Então, Aham. vai fazer programa? Isso é uma bênção, isso é Sim, legal sim. demais. Né? Então, são muito apegados. Enfim, aí entramos no ano de 2022,
precisando repensar muitas coisas, né? Sim. E aí a Bruna começou a cogitar de que precisava de um tempo para restauração. E eu ali orando, né? Porque afinal de contas eu tinha convicção plena de que nós estávamos no lugar certo, né? E as coisas tinham andado muito. A gente estava começando a colher fruto daquilo que a gente plantou, né? Trabalho árduo, né? Pra você ter noção, o povoado que a gente trabalhava ficava 40 minutos da zona urbana. Então eu ia 3 vezes por semana para o povoado, ia e voltava. Enfim, aquele contexto super desafiador, né? E a minha oração era o seguinte: Senhor, muda o coração da minha esposa aí, trata, fortalece, restaura ela para que a gente não precise retornar, né? Sim. Obviamente, se precisasse retornar, meu ministério primeiro é a minha família, né? Mas minha oração era essa. E aí, o que aconteceu aí nesse meio tempo? Nesse meio tempo, a gente descobriu a gestação da Zoe também, que a gente não tinha programado. Na verdade, ninguém programa nada disso, é Deus que manda, né? A gente pode até tentar evitar e tudo mais. Exatamente. E aí, depois que aí descobriu a gestação da Zoe, aí a minha esposa ficou convicta mesmo de que nós precisávamos melhorar, voltar, né? E aí, meu irmão, foi um tempo assim muito desafiador para nós e muito frustrante para mim, assim, no sentido assim, porque eu entendia que a gente já precisava voltar, né? Mas eu queria um tempo para poder organizar essa volta, mas a minha esposa, ela entendia que a gente precisava voltar o quanto antes, né? E tudo, porque ela estava enferma e assim, ela não conseguia se ver com a Zoe, agora com 3 crianças lá, longe da família e tudo, né? E aí, meu irmão, foi um processo bem dolorido, assim, porque eu fiquei muito frustrado, né? Porque a gente pagou um preço alto para a gente se mudar e a gente viver esse propósito. E agora a gente, entre aspas, estava retrocedendo, né? A gente estava voltando atrás e tudo. E foi um momento que eu questionei muito a Deus, Binduba. Eu tive algumas crises e eu falei, Senhor, eu tô doido, eu não tô, então eu não sei te ouvir, porque assim, eu tinha tanta convicção de que lá era o lugar para nós estarmos, que era o centro da vontade de Deus, a gente se preparou tanto para isso, Deus tinha compartilhado conosco, e agora de uma hora para outra é como se, poxa vida, não deu certo, eu fiquei em crise, sabe, meu irmão? E eu questionava muito a Deus e buscando muito o Senhor também. E aí, no final das contas, organizamos a nossa volta, voltamos, né? E mesmo assim eu tinha alguns receios, né? Porque eu falava, como é que eu estava tão aculturado, inculturado ali na cultura sertaneja, eu estava tão bem engajado, para assim, no trabalho, sabe, focado e tudo, assim, já tinha acostumado. E agora eu falava, puxa, eu vou voltar para Ribeirão, é outra cultura, é outro mundo, outro né? É outro ritmo, país, né? é outra coisa. Eu tinha, meu irmão, assim, sabe, um receio, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou entrosar em... Enfim, algumas questões que vinham, né? Mas uma coisa eu tinha convicção, claramente, era para a gente voltar. Então, da mesma forma que eu tinha convicção para ir, sim, né, porque a gente precisa ser movido por convicção, eu tinha convicção agora que eu tinha que voltar, porque eu precisava cuidar da minha família, especialmente da minha esposa e tudo mais. E aí voltamos, tá, meu irmão? E aí entra no que eu quero, assim, deixar para os irmãos aqui como testemunho, nesse tempo aqui para nós. Só um detalhe, antes de você entrar nessa parada, rapidinho, eu achei falar. que, por exemplo, quando você fala, né, que você assim, às vezes você até entrava num conflito, aquela questão de questionar Deus, de não tá ouvindo, não tá entendendo, eu achei que era exclusividade só minha, que a gente às vezes acaba não tendo essa percepção, parece que a gente está distante, a gente está frio, a gente não tem mais a sensibilidade, a gente não tem mais a percepção, né? Eu falei, não, então, ouvindo você e ouvindo outros, né, a gente tem certeza de que isso é normal, isso acaba acontecendo com todo mundo, e cabe a cada um de nós onde buscar, né, esse apoio, né, porque às vezes quando esfria, a gente acaba dando aquela relaxada e é exatamente esse o problema. E que realmente a gente tem que tentar e buscar, né? Então, assim, isso me fortalece porque, não, isso não é só eu, todo mundo tem esses momentos. Com certeza. Aí cabe como você vai resolver isso, exatamente como você se dispõe, como você se coloca diante de Deus em relação a isso. Por mais que de repente você tenha seus conflitos, suas dúvidas, seus questionamentos, mas
você se dispõe, né? Isso Sim. você está sempre ali, mesmo tendo as suas dúvidas, mas você busca em Deus e Ele no seu tempo, como o Michael colocou no começo, tudo tem o seu tempo, ele é processual, ele vai fazendo as coisas direitinho, conforme a vontade dele, e assim segue caminhada. Mas conta pra gente aí, onde você ia entrar aí agora nessa questão. E isso, viu, Minduba, é o centro que eu quero compartilhar aqui, tá bom? Isso é o centro que eu quero compartilhar. A partir da Bíblia, diante desses conflitos e dessas crises, o que a gente vai fazer? Como agir? O que a Bíblia tem a nos dizer a respeito disso? Entendeu? Esse texto que a gente leu, Eclesiastes capítulo 3, ele fala assim, ó, para tudo há uma ocasião certa. Veja bem, não é só para o trabalho, não é só para a cura, é para tudo há uma ocasião certa. Inclusive para entender, inclusive para compreender as coisas. Então existe um tempo certo para compreender as coisas. Que foi o processo que eu vivenciei nesse tempo, né, do ano passado para cá, porque muitas vezes a gente não vai entender todas as coisas, não vai mesmo. Primeiro que nós não somos Deus, tá? Então tem várias vezes durante a nossa vida a gente vai ficar sem entender as coisas, a gente vai questionar, e não tem problema, viu, Minu? Porque inclusive eu costumo dizer que Deus não tem medo dos nossos questionamentos, tá? Ele não tem medo dos nossos questionamentos. Entendeu? Ele é Deus, ele sabe tudo. Sim. Entendeu? A gente tem que colocar diante dele mesmo nossos questionamentos. E aí, o ano passado, assim que eu cheguei, eu estava meditando na palavra, e aí eu meditando, né, eu estava meditando em João 12, quando fala que Jesus, ele entra em Jerusalém num jumentinho, tá? E é tão interessante, porque depois que ele entra no jumentinho, né, inclusive tinha uma profecia a respeito de que ele entraria em Jerusalém numa jumentinha. É uma coisa que é meio, não dá para entender direito como que o Messias, ele entra numa jumenta, porque ele não entrou num cavalo branco, num manga larga, você tá entendendo? E aí é interessante. É o que o povo esperava, no mínimo, né? Exatamente, entendeu? Então, veja bem, é tão interessante que você vai ver lá em João 12, que ele fala, no verso 16, seus discípulos, João 12, 16, seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que fizeram. Então, veja bem, depois que Jesus ressuscitou, foi glorificado, que eles entenderam por que deu um jumentinho, porque precisava ser cumprido aquilo que o profeta tinha falado lá 600 anos antes. Que a palavra de Deus diz assim, que Deus ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos profetas. Tá entendendo? Então, meu irmão, Deus começou a falar comigo a respeito disso, né? E eu comecei a entender alguns processos da minha vida, o ano passado, depois que eu cheguei, a partir desse texto. Inclusive, depois você vai ver em João, no capítulo 13, é quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos. E Pedro dá um nó na cabeça dele. Pedro não entende aquela ação de Jesus. Ele fala assim, mas como assim que você vai ter a postura de um servo, de um escravo? É um escravo que lava pé. Como é que o Messias, na cabeça dele não era incompatível o Messias que eles tanto esperaram, aquele mestre tão sábio, aquele homem cheio do poder de Deus, ia fazer aquilo. E é tão interessante, viu, Minduba? Porque veja bem, outro princípio para a gente pegar para as nossas vidas. Fica tranquilo se você não está entendendo algum processo que você está vendo na sua vida, que você está em conflito, sabe? Não coloca um peso a mais sobre você. Sabe por quê? Porque Deus ele é paciente com você. Ele sabe da nossa limitação. Ele sabe que às vezes a gente não vai entender determinadas coisas. E Jesus é tão cuidadoso com Pedro que ele chega para Pedro e fala assim, Pedro, meu filho, deixa de lado a sua racionalidade. Só obedece. Vem cá, porque você não compreende agora. Mas você vai compreender isso depois. Calma. Só obedece. Eu trago isso para minha vida. Eu não estou entendendo nada agora, mas daqui a pouco eu vou entender, em nome de Jesus. Você vai entender. Só um parênteses, Michael, assim, aproveitando esse teu gancho, é interessante que até hoje isso é incompreensível para muitos, né?
esse posicionamento de Jesus, né? Até hoje ainda gera dúvida. Não, mas como assim? Ué? O cara é o mestre dos mestres, é o senhor dos senhores e vai lavar pé? Então, assim, até hoje, né, gera esse tipo de conflito. Com certeza, com certeza. Ó, esse texto não consegue entrar nesse evangelho triunfalista que estão pregando nas igrejas. Olha aí. Que você tem que... Você tá entendendo? Sim. Não entra. Entendeu? É por isso que a gente tem um problema hoje na igreja. Que as pessoas estão querendo só ser servidas. É por isso que a gente tem tanta demanda missionária. Isso, exatamente. Entendeu? Que eu ia falar. Volta exatamente nesse ponto que você colocou agora há pouco. Exatamente. Porque, veja bem, nós temos a África aqui dentro do Brasil. Sim, olha aí. Eu trabalhei no sertão, eu sei dos desafios que são. E a gente empenha muito pouca força e energia e recurso para suprir a nossa demanda missionária no Brasil. Só um detalhe em relação ao que você está falando, só para ter uma ideia, aquela ilustração que ele colocou agora há pouco, de lavar louça, lavar pratos lá, a forma com que o pessoal usa para lavar isso, com bacias, lava-se o principal, o grosso, depois enxágue, depois um terceiro enxágue, até hoje isso ainda acontece. Até hoje, é o que ela falou, existe uma África dentro do Brasil. Olha, aí você vive aqui na nossa região, rica, maravilhosa, água encanada, como ele colocou, esgoto tratado, tá tudo certo, esse é o teu mundo, mas olha do lado um pouquinho, aqui dentro do Brasil. Isso, só para ilustrar. A gente não precisa nem ir tão longe, se a gente for na periferia, a gente vai ver isso. Sim, porque nós temos lugares também de periferia, assim, né? Mas a única diferença, tá, da periferia aqui, no Sudeste, e da periferia lá, é que é o seguinte, aqui, por mais pobre que a pessoa seja e passe dificuldade, ela ainda tem recurso, ela ainda tem perspectiva aqui, porque ela pode ir no bom hospital, de todas as lutas da área da saúde e tudo mais, né? Sim. Ixi, cortou, será? Não, tô te ouvindo, segue aí. Bom, pessoal, a gente teve aí um tilt, uma pane de conexão, mas já restabelecidos, cá está o meu amigo Michael Santos aqui na tela. Michael, você me mata do coração, meu amigo. Mas louvado seja papai, cá estamos. Continua aí. Você sabe de onde você parou? Então, você lembra? Lembro. Eu ia falar da diferença, né, da periferia, né, da dificuldade que a gente tem aqui e no sertão. A diferença é que é o seguinte, apesar de aqui nós temos essas realidades extremamente desafiadoras, né, graças a Deus aqui as pessoas ainda têm mais recurso e mais perspectiva. Por quê? Porque você tem mais oportunidade de trabalho, você tem acesso, né, às coisas mais fáceis. Lá não. Lá, por exemplo, na zona rural, no sertão, tem lugares lá que as pessoas não têm onde recorrer a nada. Entendeu? A nada. Então nós temos uma África aqui dentro do Brasil, né? Então a gente precisa se atentar para isso, tá? E é isso, tomando essa postura de servo de Jesus, né? Que é isso que o mestre nos ensina. Mas voltando para essa questão de a gente discernir o tempo, né? De ter um momento também para a gente entender determinadas coisas, tá? A gente vê isso nos discípulos, né? Que é isso que eu relatei agora. Os discípulos não entendiam o jumentinho, o Pedro não entendia o lavar de pés de Jesus, não fazia sentido, mas chegou um momento que eles entenderam, que é isso que a Bíblia diz. Depois que Jesus foi glorificado, depois que Jesus ressuscitou, eles entenderam, né? Então a gente precisa discernir isso, que há um tempo certo para cada coisa, inclusive para a gente entender alguns processos da nossa vida, algumas coisas que nós passamos, às vezes até coisas, promessas que Deus nos fez, e parece que às vezes as coisas não estão caminhando e a gente começa a questionar e não compreende direito, e às vezes a gente desanima, mas a gente não pode desanimar, porque a gente, é isso que você falou, você não entende isso agora, mas você vai entender. E o que a gente precisa então, e aqui eu quero encaminhar aqui para o final, diante desses processos, às vezes dolorosos que nós vivemos na nossa vida, de lutas, de batalha, porque a gente vai ter aflição, não tem jeito, o que a gente precisa? E eu quero trazer aí uma abordagem prática para nós, a partir do Salmo 37, tá bom? Alguns versos eu vou compartilhar aqui de algumas coisas que a gente tem que fazer nesses momentos, tá? Que a gente não compreende. Primeira coisa, ele fala assim, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo bucharão. O salmista está falando assim, Minduba, fala, olha, irmãos, às vezes nesses momentos que nós não entendemos, que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer e que a gente esperava, porque os discípulos ficaram frustrados com Jesus. É por isso que mesmo depois de Jesus ressurreto,
Eles viram Jesus ressurreto, e Pedro chega para os amigos dele e fala assim, gente, vamos pescar? Tá lá no último capítulo de João, vamos pescar? Aí eles vão. Aí Jesus fala assim, nossa, rapaz, esses meninos estão dando trabalho, não entenderam ainda. Aí ele vai lá na praia, e os caras não pegaram nada ainda. E ele fala, ô, tem alguma coisa aí? E eles não pegaram nada. Aí Jesus fala assim, joga a rede lá do outro lado. Aí eles pegam, né? Mas quando eles chegam na praia, Jesus já tá com o peixe assando. Entendeu? Olha só que coisa interessante, né? A Bíblia fala conosco nos mínimos detalhes, tá? Mas por que isso? Por quê? Porque eles ficaram frustrados com Jesus. E às vezes quando a gente frustra com Deus, a gente vai tentar fazer as coisas que a gente sabe fazer, do nosso jeito, e não é esse o caminho. Inclusive, quando a gente fica frustrado, às vezes a gente fica meio perdido, sem entender algumas coisas, a gente começa a ter inveja das pessoas más que não conhecem a Deus. É isso que o salmista está falando aqui, ó. Não tem inveja dos perversos. Tem momentos que a gente tem vontade de ser igual aos outros que não temem a Deus. Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou dar um jeitinho igual aquela pessoa dá também. Entendeu? E a Bíblia fala assim, ó, não faça isso. Espere no Senhor. Não tenha inveja dos homens perversos, tá? Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. O caminho deles não vai dar certo. Não adianta você querer enveredar por esses caminhos, tá bom? E aí depois ele fala, né, a continuação aqui, o verso 3, é assim, ó, confie no Senhor e faça o bem. Então perceba, diante desses momentos de complexidade, de perplexidade, Paulo inclusive fala isso, né, ficamos perplexos, em 2 Coríntios capítulo 4, sim, ficamos perplexos, mas não desesperados. Exato. Então não se desespera. Confia no Senhor, porque você não está entendendo agora, mas isso não significa que você vai ficar sua vida inteira sem entender. Isso acontece também muito em processos vocacionais, que a pessoa às vezes não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, às vezes não sabe qual decisão vai tomar. Sabe? Calma, confia no Senhor, faça o bem. É isso que o salmista está falando. Confie no Senhor e faça o bem. O que é esse bem? Viva, pratique os princípios de Deus. Entendeu? Tenha paciência, tenha calma, não negocie os seus valores, não se desespere, não tente meter as mãos pelos pés, não faça como Abraão e Sarai, né? Que Deus deu uma palavra para eles, deu uma promessa, chegou um momento que eles perderam meio que a paciência, as coisas não estavam acontecendo como eles queriam, como eles pensavam, eles queriam logo engravidar, né? O homem estava ficando velho, a mulher estava ficando velha também. Aí vai lá e tenta dar um jeitinho, e aí causa um outro problema, dá a escrava lá para Abraão ter relação, ele cria um problema maior ali na estrutura familiar, um problema que se alastra até hoje, que vem até hoje, entendeu? Por quê? Porque não soube esperar, não confiou no Senhor. Então a gente precisa confiar no Senhor e agir, fazer o que é certo. E aí eu amo esse aqui, o verso 4, que ele fala assim, deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Esse é um versículo maravilhoso. Deleite-se, tenha prazer no Senhor e Ele vai atender os desejos do seu coração. E sabe, Binduba, às vezes as pessoas usam muito esse versículo até no evangelho triunfalista, dizendo o seguinte, tá vendo, ó? Tenha prazer no Senhor que as coisas vão acontecer do jeito que você quer. Ele vai atender os desejos do seu coração. Mas veja bem, tem um detalhe aqui muito interessante que talvez passe despercebido para as pessoas. Sabe qual que é o maior desejo do nosso coração? É pela presença de Deus. Então, quando você tem prazer no Senhor, sabe qual que é o primeiro desejo que Ele vai satisfazer do seu coração? É saciar a sua sede por Ele. É isso que Ele vai satisfazer. E aí, posso te falar, Minduba, pode estar caindo o céu. Você vai estar em paz. Você vai se sentir seguro. E aí, entende? Você, por mais que você não entenda aquilo que você está vivendo, você vai descansar no Senhor. Entendeu? Porque Ele está ali com você. Ele está te dando aquilo que você precisa naquele momento. E o que a gente mais precisa não é que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer que aconteça. O que mais a gente precisa é que a gente tenha convicção de que Deus está conosco, independente da circunstância que a gente estiver vivendo. E um detalhe disso aí, só um parênteses. E aí a gente tem paz para caminhar e para perseverar.
Só um pitaco rapidinho, eu não sei, deixa eu ver, o microfone tá aberto, tá? Só rapidinho, Tá. Quando isso acontece, que você acabou de falar, né? O que a gente mais deseja, e de fato quando Deus permite, é a presença dele em nossas vidas, e não importa as circunstâncias, cara, quando você tem essa experiência, aí você vai entender exatamente a essência disso que o Michael acabou de falar. E aí você vai entender que nada mais importa. Você vai perceber que nada mais importa. Outro dia o Baldão falou um negócio interessante aqui que eu achei muito interessante, a maneira que ele colocou do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E é exatamente isso aqui que o Michael acabou de falar. Eu tô satisfeito nele. Exato. Entendeu? Desculpa interromper, mas é só para comentar. Não, é ótimo. Aham. É ótimo, é um gancho ótimo. Então, irmãos, o que nós precisamos? E foi isso que aconteceu comigo, Minduba. Foi tão legal. Cara, e é tão interessante porque, veja bem, é isso. A gente precisa, primeiro, nesse momento, não querer enveredar como as outras pessoas enveredam, não ter inveja dos ímpios, porque às vezes a gente é tentado a negociar os nossos valores para que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer e não vai acontecer, vai ser pior. Entendeu? A gente precisa confiar no Senhor e fazer o bem, agir como um cristão tem que agir, esperar, ter paciência, confiar no Senhor e se deleitar nele, buscá-lo. Assim, ele vai satisfazer o desejo do nosso coração, que primariamente é pela presença dele. Assim a gente vai conseguir continuar caminhando. É interessante que ele finaliza, né? Finaliza não, porque o Salmo ainda vai longe, Sim. Mas aí tem outro versículo que é uma máxima para nós, que é assim: entrega o seu caminho, Senhor, confie nele e ele agirá. E foi isso que aconteceu comigo. E aí, sim, para concluir, só para você ter noção do meu processo aqui, que eu compartilhei, né, dessa minha luta, dessa crise que eu tive, cara, eu cheguei aqui em Ribeirão, o Senhor abriu as portas, eu comecei a servir em Cravinhos, uma igreja congregacional que eu amo lá, os irmãos. Comecei um grupo de discipulado lá, que eu amo fazer isso. Deus encaminhou de uma maneira tão assim, pontual, tão maravilhosa, que eu não fiquei perdido como eu achava que eu ia ficar. As coisas fluíram muito melhor do que eu imaginava, entendeu? E aí, culminando até na nossa mudança de igreja, porque eu nem queria mudar de igreja. Eu amo a Igreja Cristã da Zona Sul, eu fui formado lá, eu amo as pessoas daquele lugar, é cômodo para mim estar lá. E aí eu recebi um convite, né, de outra igreja, que é a igreja onde eu estou hoje, né, para a gente contribuir lá. E aí, Minduba, a princípio eu tava tranquilo, eu falei, eu não quero não, eu tô sossegado, eu vou ficar na minha... Para que eu vou mudar, né? E aí foi quando Deus começou a falar comigo a partir de João 12, que eu compartilhei aqui com vocês, do Jumentim, e de Pedro, do Lava Pés. Porque aí eu comecei a orar para entender se era para eu mudar de igreja, e Deus começou a me revelar que era por isso que ele estava me trazendo de volta, porque ele tinha esse tempo. Aquilo que eu não entendi o ano passado, agora eu comecei a entender. E aí foi tão legal, porque descortinou. E Minduba, hoje, cara, depois que a Zoe nasceu, né, nossa outra bebê, não tem um dia que eu não louvo a Deus, não agradeço a Deus por estar aqui em Ribeirão. Sabe por quê? Porque se eu tivesse no sertão, no contexto que é desafiador lá, com 3 crianças longe da minha família, eu tinha arrebentado a minha família. A gente não tinha aguentado. Então não tem um dia, meu irmão, aquilo que eu não entendia lá atrás, hoje eu entendo e eu falo assim, nossa, eu louvo a Deus, por exemplo. Vocês viram que eu falei agora há pouco com a minha mãe. Minha mãe tá aqui em casa todo dia ajudando a gente. Isso é uma maravilha. Minha sogra ajuda a gente direto. Aqui, meu irmão, eu consigo deixar minhas filhas com a minha mãe, com a minha sogra, e ter um dia que eu vou sair com a minha esposa, só eu e ela, mesmo com 3 crianças. E o convívio dessas crianças com os avós, né? Exatamente, com a família, entendeu? Com a família, entendeu? E o que é isso tudo, Minduba? Quando a gente obedece o Senhor, às vezes mesmo sem entender algumas coisas, e questionando a Deus, né? O que é o resultado disso? É o que aí eu concluo agora, que é João 14, 21. Jesus fala assim, ó: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Veja bem o que Jesus está falando. Jesus está falando assim, ó,
Você quer saber, quer medir o seu amor, se realmente você está exercitando o amor para com Deus, se você está escolhendo amar a Deus, é só você ver o quanto que você obedece a Deus. Se você estiver obedecendo a Deus, mesmo às vezes sem querer, porque eu voltei a contragosto, Sim. mas eu vim em obediência ao Senhor e pela minha família. Isso revela o seu amor por Deus. E aí Jesus fala assim, aquele que me ama será amado por meu Pai. Uai, dá até um parafuso aqui. Então Deus não ama todo mundo? Porque parece aqui, aquele que me ama será amado por meu Pai. Parece que tem uma condicionante aqui. Entendeu? E eu também o amarei. E me revelarei a ele. Veja bem, o que Jesus está dizendo não é que Deus não ama quem não ama ele. Quem não ama a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que revelou isso mandando Jesus. Então, Deus ama o ser humano, a sua criatura. Ele ama, ele já expressou esse amor, ele ama todo mundo. Mas perceba uma coisa, quando você ama a Deus e você obedece a Deus, você experimenta o amor de Deus de uma maneira que outras pessoas que não obedecem a Deus não experimentam. Sabe por quê? Porque quando você obedece a Deus, você vê como que Deus é sábio e o quanto Ele te ama. Então hoje eu olho para trás e eu falo assim, Senhor, obrigado pelo teu amor. Porque o Senhor trazer a gente de para cá é um cuidado tão fantástico. Eu, cabeçudo, achava que o melhor era ficar lá e resolver meus problemas lá. Mas graças a Deus que o Senhor sabe todas as coisas e me ama ao ponto de insistir em me trazer de volta. E hoje eu vejo como que faz sentido. Hoje eu entendo tudo que eu não consegui entender o ano passado. E hoje eu sou grato e eu vejo quanto o Senhor me ama, como o Senhor ama minhas filhas. Meu irmão, minha filha em janeiro ficou 11 dias na UTI com um quadro de bronquiolite. Se eu tivesse no sertão e ela tivesse tido um quadro de bronquiolite, eu não sei o que seria. Porque lá não tem uma estrutura como a gente tem aqui. Como a gente foi muito bem cuidado aqui. Entendeu? Sim. Então, é isso. Quando você obedece o Senhor, você experimenta o amor dele de uma maneira que quem não obedece não experimenta. Mas não é porque ele não ama. É porque a pessoa não segue aquilo que ele está falando. E se você não seguir aquilo que o Senhor, o Criador que sabe todas as coisas, está falando, você vai sofrer dano. É consequência, não tem jeito. Não é porque Deus é mau e ruim e quer castigar. Não. Entendeu? E aí você experimenta a revelação, a manifestação de Deus. Você vê o quanto o Senhor te ama. Então eu quero concluir dizendo isso. Há tempo para todas as coisas. Se você não está entendendo algum processo que você está vivendo hoje, busque o Senhor, confie no Senhor, persevere na caminhada. Mais cedo ou mais tarde você vai entender. Siga obedecendo aquilo que Deus te orientar. E você vai experimentar o cuidado e o amor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Cadê minhas palmas aqui, rapaz? Elas nunca estão prontas aqui. Aê, até que enfim. Gente, que bênção, cara. Eu fico assim muito feliz e muito agradecido a Deus, porque uma vez eu falei um tempo atrás que toda vez que eu tenho um convidado, alguém para compartilhar aqui um testemunho, como foi o caso do Michael hoje, eu aprendo e cresço um degrauzinho na relação com Deus e na compreensão. Você percebeu que a essência aqui é a obediência. Se você de fato quer ter uma nova vida, essa nova vida é através da obediência. Você sendo obediente, você vai experimentar isso que o Michael acabou de falar. O amor de Deus numa proporção que a maioria não experimenta, exatamente porque não obedece, não entende. E nossa, cara, louvado seja Deus. Obrigado, cara, obrigado por esse testemunho, muito, 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 muito especial, muito edificante. Eu não tenho, é difícil um testemunho que eu não me emocione, e hoje mais uma vez me emocionei, porque a palavra de Deus ela sempre me toca de forma muito profunda e eu estou sempre aprendendo. Cara, muito, 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 muito obrigado pela tua participação, pela tua disposição. Eu que agradeço, meu irmão. Que Deus te abençoe grandemente. Você ainda, como a gente disse fora do ar, né?
Você tem muito carvãozinho para queimar ainda. Amém. E vamos sonhar junto aí. Você estava aqui falando umas coisas e eu estava aqui imaginando outras coisas, pensando que, cara, dá para fazer um monte de coisa bacana, juntar forças, dá para fazer um monte de coisa bacana, assim, sabe, para o reino. E seja um cara experimentado, assim, em missões, em servir, e é algo que eu tenho desejo no meu coração, e isso não tem sido muito claro ainda como servir. Eu acho que isso aqui é uma maneira de servir, mas eu acho que está muito aquém comparado, né? Imagina você num sertão ralando, servindo lá o povo, as suas necessidades primárias, e eu aqui, através de uma câmera, meu, longe, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, eu estava aqui sonhando, né? Pô, dá para fazer um monte de coisa aqui, só é um monte de coisa que dá para, sei lá, né? Dá para fazer um monte de coisa aqui para servir o reino de forma especial, muito bacana. Então, Mike, eu fico muito feliz, muito agradecido pela tua participação, que Deus te abençoe grandemente, você, tua casa, tuas filhas aí, e obrigado por compartilhar a tua história, meu amigo, muito obrigado mesmo. Tamo junto, meu irmão, eu que agradeço, conta com a gente, estamos aqui pelo mesmo reino, né? O Senhor Amém. É bom, né? Eu peço só desculpa a você que um tempão já não era pra gente ter gravado, né? Mas há um tempo certo para todas as coisas. Exatamente. Né? Eis o termo. Tudo há um tempo por debaixo do céu, então acabou. Esse é o tempo, essa é a hora. Amém, amém. Grande abraço, meu irmão. Tudo Obrigado, de bom. Mike. Obrigado. Deus te Deus te abençoe, meu abençoe. amigo. Gente, que satisfação, que prazer, que papo gostoso. Ai, que delícia poder compartilhar a história do Michael aqui com a gente. Você viu que história bacana? Tá vendo como é que é? Todo mundo tem suas lutas, meu. Não vai pensar que todo mundo nasceu no mar de rosas, nasceu num berço cheio da glória do Senhor. Não, as pessoas nascem e enfrentam as suas lutas. Todo mundo tem suas lutas particulares. E não é diferente de você, não é diferente de mim. Todo mundo tem. Só que tudo depende da escolha que você faz. Se você escolher por viver com Jesus, escolher pelas coisas de Deus, você pode experimentar um final extraordinário. Então, e porque assim, o melhor sempre está por vir, o melhor ainda está por vir sempre. Não creia nisso e se agarre. Faça a sua opção por Jesus e para cima. Tá bom? Beijo no teu coração, que Deus te abençoe grandemente. Aproveita essa semana aí e se a semana que vem o papai nos permitir, cá estaremos em nome de Jesus. Um beijo, gente. Que Deus te abençoe grandemente em mais esse tempo. Um beijo e até lá. Se Deus quiser. Tchau, gente.